De um lugar que eu gosto muito, que é peculiar, que é calmo. Olha só, dá pra ver que é calmo. Estamos aqui em Voti, a cidade onde eu morei quase toda a minha vida, parte da minha vida, e estou aqui na Igreja Queimada, que é um lugar onde eu vinha muito meditar, ficar em paz. Aqui está ela, a Igreja Queimada de Voti. Atrás de mim está o lugar mais tranquilo da cidade. Por isso que eu escolhi vir aqui hoje. Como vocês sabem, eu gosto do silêncio. Eu não tenho medo, eu não tenho problemas em estar aqui. Até porque é um lugar que a gente não vai escapar, né? É um lugar que todos nós estaremos. Por isso que eu acho que os julgamentos com os nossos problemas ou com o que a gente é nessa vida, vale a pena? Vocês têm noção de onde a gente vai parar? Então, por alguns momentos eu queria gravar em outros lugares. Eu estava pronta para gravar num lugar mais agitado, num café, mas alguma coisa me trouxe até Ivoti. Eu fui lá na Ponte do Imperador, né? Muito bonito. Fiz uns takes, vou mostrar aqui para vocês que é um lugar lindo, mas ainda não era, sabe? E tudo me trouxe para ver esse vale. Olha só que lindo. É um vale tranquilo, com a igreja tranquila, bem tranquilo, né? Então eu resolvi gravar daqui para vocês. Eu sei que eu sou um ser estranho nesse sentido, as pessoas não fazem muito isso, não são como eu, mas eu não nasci para ser igual a todo mundo. Então a minha fobia social chega assim nesse ponto, chega ao ponto de eu achar mais tranquilo estar aqui conversando com vocês. Eu consigo respirar, eu consigo pensar. Eu juro que eu cheguei na cidade, eu visitei alguns parentes, visitei a minha mãe, né? E com todos os problemas que eu tenho, nem sempre a gente vai sair mais feliz daqui, né? Resumindo. Então, por mais que eu queria gravar em algum lugar mais movimentado, mostrar pra vocês, eu resolvi vir aqui, porque quando eu fico nostálgica ou quando eu me sinto de alguma forma rejeitada, mal compreendida, acho que esse lugar aqui é bem melhor. Eu me sinto mais em paz aqui do que em outros lugares. Vamos dar uma voltinha aqui então para mostrar para vocês? Então coloquei meu óculos escuro e essa paisagem tá bonita, né? Na verdade tem um sol bom agora. É o sol perto das 5. E o sol bate nas lápides e fica lindo.
coisa que eu não consigo me desvincular. Sempre que posso, estou numa estrada diferente, estou conhecendo outras paisagens, sentindo cheiros, aromas, barulhos, porque eu acho que a vida, ela é assim para mim. A vida intensa é assim, os nossos sentidos aflorados e aprofundados, né, em lugares e situações. Eu acho que quando o ser humano começa a sentir isso e levar isso em consideração, colocar isso ser primordial na sua vida, acho que a pessoa muda muito. Eu acho que a natureza muda muito, o desapego em algumas situações também, a música, a arte, porque quando você começa a ir para o mundo, você começa a conhecer outras pessoas como você, que estão ali na liberdade, que também não é fácil, mas eu acho que compensa toda essa alegria, toda. Por isso que eu penso que eu estou viva, porque se não fosse isso, eu acho que com certeza eu não estaria aqui falando com vocês. Eu já teria ido embora há muito tempo, mas eu acho que é isso, é a arte, é a natureza, é a vontade de viver e de experimentar tantas coisas que me fizeram estar aqui, né, hoje. Então, eu dou essa dica para todo mundo aí que tá numa situação assim também. Oi, pessoal! Hoje estou em casa, com a lareira ligada, violão tá aqui, os gatos aqui ao meu redor. Um dia eu vou fazer um vídeo só sobre os meus gatos, eu tenho 5 gatos. E hoje é um papo bem aberto aqui em relação a tantas coisas, mas é um assunto muito impactante, é um assunto muito difícil, que é um assunto sobre abuso na infância, sim. Eu fui abusada quando eu tinha 7 anos de idade. E depois eu fui abusada quando eu tinha 8 anos de idade. Por pessoas da minha própria família, pelo meu avô e pelo meu tio. Né? É bem difícil de eu entender como eu consegui sobreviver a isso. E até hoje eu me sinto uma sobrevivente na minha própria família. Porque uma criança com 7 anos de idade não sabe se defender, não consegue, não tem discernimento para saber o que está acontecendo. Porque é avô, né? É avô, é mãe, é pai, é avô, é tipo pessoas da família. Então um avô tem seu sinônimo de confiança. E eu não tive isso. Então, quando eu fui abusada, já tinha vários abusos acontecendo antes, né? Desde mostrar revistas para mim, na época, né? Revistas da época, me chamar num porão, me oferecer bala e eu for pegar bala e a pessoa mostrar fotos para mim de pessoas nuas, de cenas. Então aquilo tudo me perturbou muito quando eu era pequena, porque eu tinha 6, 7 anos, eu não sabia o que era a vida. Eu não sabia o que era ser adulta, né? Eu era uma criança. Então, o seu próprio avô te mostrar coisas assim. E aquilo foi se repetindo, né? Sempre oferecendo bala, comida, porque eu morava nos fundos, né? Meus pais moravam nos fundos, a gente estava construindo uma casa e tínhamos que morar nos fundos da casa do meu avô. Então eu lembro de tudo isso, até que um dia ele conseguiu, porque eu tinha que passar num corredor para poder brincar, que era do lado da casa dele. E tinha um porão ali. Então ele sempre estava naquele porão me esperando quando eu passava para abrir o portãozinho. E eu saía correndo sempre. Então eu vivia cercada de monstros. Monstros. Eu me pergunto até hoje, onde estavam os meus pais? Aonde estavam, sabe? Porque como as pessoas não vão perceber isso? Mas enfim. Até que um dia ele conseguiu, né? Eu fui abrir o portão para brincar e ele me puxou pro porão. E ele me abusou ali, né? E eu lembro até hoje da terra, eu lembro dos dedos, eu lembro de tudo. Eu lembro de coisas bem horríveis. E eu lembro que eu saí correndo para contar para minha mãe o que aconteceu. Nada. A minha mãe, ela escutou, eu lembro que ela escutou, eu não sei direito. Eu lembro que eu chorei e nada aconteceu. E assim foi indo, e aquilo, depois dali, tudo mudou. A minha vida mudou. Como criança, né? Eu me tornei uma criança rebelde, eu me tornei uma criança complicada, eu me tornei uma criança cheia de culpas, cheia de medos, com uma autoestima já baixa desde então. Eu não podia ver muitos homens, eu não podia ver casais, eu comecei a ter uns transtornos assim.
E no meio disso tudo, eu tinha um tio desaparecido, né? Depois de quase 20 anos, a criatura aparece, enfim. Daí é aquela coisa, nossa, meu irmão voltou desaparecido, sim. E a minha mãe cede a nossa casa, a pequena casa que tínhamos, para ele dormir. O que acontece? No meio da noite, ele abusa de mim. E sei lá mais de quem ele abusou, mas as pessoas acho que não se importaram muito, porque eu me importo até hoje. E mais uma vez, nada acontece. E para piorar, aonde esses dois monstros moravam? Meu avô, na primeira casa, o meu tio, na segunda, e eu na terceira. Então tinha 2 monstros agora para enfrentar todos os dias, com 8 anos. Então ele me perseguia na escola, eu estudava na frente, a escola era na frente de casa. Então no recreio ele ficava na cerca, assim, balançando e me olhando. Vocês têm noção que eu fugi a minha infância inteira, 7, 8, 9, 10, me mudei com 11 anos de lá. Fora as vezes que ele estava de bermuda e deixava as coisas aparecendo do lado pra eu ver. Quando eu via, ele via que eu ficava assim, ele ria, era um drogado. Então, eu tenho essa... quem foi abusado sabe, né? Mas quem tem pais que lutam e fazem justiça é uma coisa. Agora, quando você não tem ninguém... E eu cresci com isso. Eu fiz faculdade de Direito pra me defender. Eu fui fazer faculdade só pra isso, porque eu não queria ser advogado. Por isso até hoje eu me formei em advocacia. Eu entrei 4 vezes na universidade. Mas eu nunca quis ser advogado. Mas eu poderia ter sido se quisesse, mas eu não quis, né? Porque eu acho que esse país aqui, pra ser advogado, não rola. Mas o que eu fiz? Fui numa delegacia, quando eu estava no 5º semestre, 6º, para realmente eu mesma fazer o processo contra o que aconteceu comigo. Cheguei lá, fui na delegacia, falei com o delegado, peguei as provas, fui na casa do meu avô, fui lá tomar um café com ele, claro que sim. Eu fui lá com tudo isso na minha cabeça. Eu fingi que queria vê-lo, eu peguei as fotos que eu tinha de provas, eu peguei tudo. Olha, eu tenho que confessar pra vocês que passou muita coisa na minha cabeça quando eu entrei na casa dele, quando eu olhei pra ele. Mas tem coisas que não valem a pena, né? Então, o que acontece? Eu consegui fazer o processo e deu tudo certo. Eu consegui as provas, consegui vizinhos, porque ele abusou também das minhas amiguinhas quando eu era pequena. Então os pais tomaram justiça, quase o mataram. Mas o incrível é que na minha família nada acontece. Nada. Então quando eu entrei com o processo, minha tia, a minha mãe, todo mundo, sabe o que eles fizeram? Me chamaram de uma pessoa ruim. Eles me culparam pela segunda vez por eu entrar com o processo contra o meu avô. Então, além de eu ter sido abusada, eu tive que me sentir culpada. Além de eu entrar com o processo para fazer justiça depois de 20 anos, eu ainda fui ruim, porque coitado dele, é um avô, é um vovô, coitado. Minha tia disse, meu Deus, tu tem a coragem de fazer isso com teu avô? Gente, foi tanta implicação que eu desisti do processo e eu fui embora. Eu lembro que eu fui embora, eu me afastei da família. Então, assim, são coisas que eu jamais vou esquecer. E eu nem sei como eu convivo com essas pessoas até hoje. Eu não sei. Sabe por quê? Por eu ser borderline, eu tenho medo de solidão, de ficar sozinha. E eu fui levando situações e pessoas comigo por medo de estar só. Mas hoje eu sei. E se você passa por isso, não fique, não permaneça, porque essas pessoas não merecem a gente. Elas não merecem a gente. Porque se eu tivesse tido um filho, ele tivesse passado por isso, eu não consigo entender aonde uma pessoa consegue não defender uma criança, ou não entender uma pessoa adulta que sofreu até então. É muito difícil, gente.